bem? Bom, meu nome é Flávio, professor de matemática, faço parte agora do canal Mate Fácil, sou o idealizador do canal, sempre voltado para vocês. Bom, o tema de hoje basicamente é uma continuação da nossa aula de potenciação, então se você não assistiu, dá lá uma olhadinha depois, mas não tem problema nenhum de você assistir a aula aqui, tá? E nessa aula de hoje eu separei em alguns tópicos importantes. Como eu notei que o nosso trabalho ia ficar muito extenso de propriedades, então hoje eu vou trabalhar três propriedades para você diretamente. Propriedades de potenciação com as bases sendo iguais, tá? E esse trabalho a gente vai fazer uma segunda parte com expoentes iguais e uma outra com umas duas propriedades que estão faltando para você, tá? Então, para a gente relembrar basicamente o que é uma potenciação. Potenciação é um produto de números iguais. Então, como é que a gente vai fazer essa potenciação? Pode notar que você tem o 5 elevado à quarta potência ali. E como que a gente vai resolver isso? O 5 ele vai ser o número que vai estar sendo multiplicado e o 4 vai ser a quantidade de vezes que o 5 vai se multiplicar. Então, a gente vai escrever como 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aí, a gente vai simplesmente fazer a primeira multiplicação, 5 vezes 5. Depois desse resultado, eu vou multiplicar por 5. E aí, desse resultado novamente, novo, né? A gente vai multiplicar por 5. Então, a gente vai ter como resultado aqui 625. Você pode até pensar assim, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Agora, se eu tenho 6 elevado ao cubo, a dinâmica continua sendo a mesma. Então, a gente vai ter 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, potenciação a gente trabalhou isso nesse formato. Se você quiser mais detalhes, assiste o vídeo que já está falando sobre isso, ok? E vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Então, o que é uma propriedade? A propriedade basicamente é você pensar que uma regra funciona para diversos números, diversas particularidades, tá? Ele se generaliza também. Então, você pode pensar o seguinte: aqueles conteúdos que você olha, para que eu vou utilizar a matemática? Esse é um conteúdo que você pode pensar como uma ferramenta que pode se complementar em outros conteúdos, como por exemplo, expressões algébricas, no qual onde você trabalha com letra, você tem a multiplicação ali presente. E aí acaba, por sua vez, tendo que utilizar a potenciação porque você tem letras iguais. Você pode pensar também em notação científica quando você trabalha as potências de 10. Então, tudo isso você está associando basicamente ao conteúdo da aula de hoje. Tá ok? Então, propriedade é uma regra que vale para qualquer caso, ou seja, ela é sempre verdadeira. Ela sempre funciona, tá? Então, aqui está a nossa relação entre partes, tá? Das nossas propriedades. Então, basicamente, a gente vai centralizar o nosso conteúdo nessas propriedades aqui, tá ok? Então, vamos lá. Primeira propriedade, a propriedade da multiplicação. Você vai repetir o valor da base e vai somar os expoentes. É só isso. Você não tem mais o que fazer, tá? Então, você vai repetir o valor da base, o número, letra, e você vai somar o que tiver no expoente. Então, vamos ver aqui dinamicamente falando. É isso. Você vai ter 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência igual a 2 elevado a 3 mais 4, que vai dar o 7. Então, a gente vai ter como resultado 2 elevado a sétima potência. Mas, se
eu não entender como é que isso está acontecendo, tá? Então, vamos relembrar o seguinte, o que eu falei lá de potenciação no início. O 2 elevado a 3, ele vai na cor vermelha, ele vai simbolizar os três 2 que estão sendo multiplicados. Enquanto que o 2 elevado à quarta potência vai ser o 2 que está aparecendo 4 vezes. Então você tem como resultado 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então aí você tem como resultado 2 elevado à sétima. Por quê? Você tem 7 2 que estão multiplicando ali. Se eu fosse fazer agora com 6, 6 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao cubo. Basicamente, 6 elevado a 2 mais 3, isso vai me dar 6 elevado a 5. E é só isso, não tem mistério, tá? Mas, se ainda não caiu legal o contexto, 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3. Então, em vermelho vai aparecer 2, 6, enquanto que em verde vão aparecer 3, 6. Então, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então, você pode notar que tem 5, 6 ali. Então, você pode transformar em 6 elevado a 5. Ué, mas você utilizou a letra no lugar de número. Como se faz com a letra? Gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Já deixei até esquematizado aqui. A elevado à quarta potência vezes A elevado à quinta potência. Eu vou ter A elevado a 4 mais 5. Então, meu resultado vai ser A elevado à nona potência. Só isso. Ah, mas se eu pudesse esquematizar organizando os ases, pode organizar à vontade. É só perceber ali. Em vermelho eu vou ter quantos ases? 4. Em verde eu vou ter 5. Então tá pronto. E aí basicamente, como eu tenho 9 ases, então A elevado a 9. Tá? E se o expoente for um número grande? Gente, a regra continua valendo. Basicamente, eu preciso só observar. Se as minhas bases são iguais, beleza. Se elas forem diferentes, não vai dar a princípio. A única diferença é que pode acontecer de um número se transformar numa multiplicação de bases. Mas isso é outra propriedade que a gente vai conversar, tá? Mas no próximo vídeo. Então, vamos focar aqui na nossa multiplicação. Vou repetir o valor da base e eu somo os expoentes. Então, vou repetir o 8, somar o 25 com 30, que vai me dar 55. Então, eu tenho 8 elevado a 55. No caso do 10, 10 elevado a 53 vezes 10 elevado a 74. Vou somar os dois expoentes, 53 mais 74, vai dar 127. Então, eu vou ter 10 elevado a 127. Uma curiosidade importante, vale lembrar, se você ainda não viu meu vídeo sobre potenciação, confere aqui. Esse 127, ele está representando a quantidade de zeros que a minha potência de 10 tem. E o 1 na frente sempre, tá? E quando não tiver nada no expoente, o que acontece? O que eu faço? Eu repito o valor do outro? Não. A gente tem que ver isso daqui. Cuidado. Quando não aparecer nada no expoente, o valor dele é 1. Então, vamos olhar esse esquema aqui. 3 elevado a 18 vezes 3 elevado a 1. Eu vou simplesmente somar 18 mais 1. Então, 18 mais 1 vai dar 19. Então, eu tenho 3 elevado a 19. Muita gente cai nessa pegadinha. Então, isso é uma forma de vocês ficarem atentos a isso, tá? E quando o expoente for negativo? O expoente sendo negativo é um cuidado muito maior também que a gente tem que ter, tá? Então, mesmo esquema, vou repetir o valor da base e somar os expoentes. Só que tem um detalhe, esse sinal de mais na frente do menos 8 faz com que eu não mude nada no meu contexto. Ou seja, eu vou ter 18 menos 8. Aí eu vou ter que diminuir os expoentes. Diminuindo os expoentes, eu vou ter como resultado 3 elevado a 10. E se eu tenho 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a menos 150?
Pode notar que eu vou fazer o mesmo procedimento. O sinal de mais não vai influenciar em nada, então eu vou ter 100 menos 150. Então, 2 elevado a 100 menos 150, eu vou diminuir o 100 do 150, que vai me dar menos 50. Então, é 2 elevado a menos 50. Como o valor negativo é maior, o expoente terá sinal negativo no resultado. Isso é muito importante de vocês lembrarem, tá? Porque a gente fica falando somar, mas pode ter algum expoente negativo no meio. Se por acaso aparecer 2 expoentes negativos na multiplicação, você vai somar teoricamente os expoentes, tá? Mas vai repetir o sinal de menos. Bom, propriedade da divisão, eu vou repetir o valor da base e eu vou diminuir os expoentes, tá? Nesse caso, o A ele precisa ser diferente de zero, tá? Para não dar confusão na hora da conta. Vamos fazer agora esse esquema. 4 elevado à quinta potência dividido por 4 ao cubo. Então, 4 elevado a 5 menos 3 vai dar 4 ao quadrado. Nesse caso, vamos colocar em forma de fração para ficar mais fácil de visualizar. Pode notar que eu tenho 5 quatros em cima, 3 quatros embaixo. E aí, o que eu vou fazer agora? Qual método que eu vou utilizar? A simplificação. Eu vou cortar a quantidade de quatros na parte de cima com a parte de baixo. Como eu tenho apenas 3 quatros no denominador, eu vou cortar 3 quatros na parte do numerador. E aí só vai restar 2 quatros, que vai dar 4 ao quadrado. Se eu fosse fazer agora com outros exemplos, gente, é do mesmo jeito. 42 menos 22, eu vou ter 7 elevado a 20. Se eu tenho agora 5 elevado a 39 dividido por 5, lembra? O 5 ali ele está elevado a 1. Então, eu vou fazer 39 menos 1. Então, 5 elevado a 38. Uma observação importante. Se caso eu tenha expoente negativo, se eu tiver expoente negativo no primeiro, eu vou somar os dois números e o meu resultado continua negativo. Se eu tiver um expoente negativo no segundo, o sinal ele vai se inverter. Se é negativo, vai modificar para positivo. Por quê? Você vai ter, por exemplo, eu tenho 42 menos 22. Se eu tivesse o menos 22 ali, menos com menos viraria mais. Então, seria 42 mais o 22, tá? Isso é uma observação muito importante. E aí, uma postagem que eu fiz lá no Instagram, a metade de 2 elevado a 500 é 2 elevado a 499. Como é que isso acontece? Gente, é o mesmo esquema que eu fiz anterior. A única diferença é que é um expoente maior. 2 elevado a 500 dividido por 2 é 2 elevado a 500 menos 1. Então, eu vou ter como resultado 2 elevado a 499. E quando a segunda potenciação tiver um expoente maior? Bom, nesse caso, a gente vai ter um valor negativo. Então, eu fiz o mesmo esquema numérico. A única diferença é que eu inverti. Agora, o 4 ao cubo está no numerador e 4 à quinta está no denominador. Então, eu coloquei 3 quatros lá em cima, no numerador, 5 quatros no denominador. E o procedimento de simplificar vai ser igual, porque eu só tenho 3 em cima e eu tenho 5 embaixo. E aí, ao invés de sobrar 2 quatros na parte de cima, vai sobrar 2 quatros na parte de baixo. E aí a gente pode escrever de duas formas. 1 sobre 4 ao quadrado ou 4 elevado a menos 2, pensando na propriedade de divisão, tá? Nesse caso, o resultado vai ser negativo. E para a gente finalizar o nosso conjunto de potências de mesma base, a propriedade da potência da potência. Eu vou repetir o valor da base e eu vou multiplicar os expoentes. É só isso. Então, tenho 3 elevado a 4 que está elevado ao quadrado. Nesse caso, eu vou pegar o 3 e multiplicar. 4 vezes 2, 3 elevado a 8. E acabou. Bom, agora eu vou esquematizar.
mostrar para você como é que funciona isso. Nesse caso, eu tenho 3 elevado a 4 sendo uma base da potência do 2. Então, eu vou verificar ali que o 3 elevado a 4 ele aparece duas vezes. Então, 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a quarta é a propriedade da multiplicação. Vou repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 4 dá 8. Então, nesse caso, o 3 elevado a quarta vai ter que aparecer duas vezes. Então, nesse esquema agora numérico, exemplo numérico, 5 elevado a quinta potência elevado a 6. Então, eu vou ter 5 elevado a 5 vezes 6. 5 vezes 6 vai dar 30. Acabou. Ah, qual é o resultado disso? Bom, aí a gente não precisa detalhar. Às vezes ele só quer o número representado desse jeito. 30 elevado a 7 elevado à quarta potência. Repito a base e multiplico os expoentes. 7 vezes 4, 28. Tá? Então, assim, não tem muito mistério nessa propriedade, tá? O que pode acontecer? Eu tenho um expoente negativo. Então, eu vou calcular normal. Eu vou ter 9 elevado a menos 3 vezes 4. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. E aí, meu resultado fica desse jeito. E quando eu tenho um expoente zero? Você lembra o que acontece quando eu tenho um expoente zero? 19 elevado a 200, que está elevado a zero. Então, eu vou pegar os 200 e multiplicar por zero. 200 vezes zero dá zero. E qualquer número elevado a zero vai ter que me dar quanto? 1. Com exceção do zero, tá? E tem mais. Bom, por hoje a gente vai encerrar aqui nossa aula. Por quê? Ficou uma aula muito extensa, né? O nosso objetivo é que sejam aulas curtas, que você consiga olhar com calma, você vê direitinho a importância dela e depois você assiste o outro vídeo com calma também. É como se você fosse sentar, fazer um lanchinho, beber uma água e tudo mais. E aí a gente vai dar continuidade nas nossas propriedades, ok? Agora é a sua vez. Achou que eu não ia deixar trabalho para você? Então vamos embora. Então, qual é a terça parte de 13 elevado a 900? Nessa questão aqui, se você não lembrar, você pega aquela questão do metade de 2 elevado a 500, tá? É o mesmo procedimento. Qual é o resultado de 4 elevado a 3 mais 4 elevado a 3 mais 4 elevado a 3 mais 4 elevado a 3? Essa questão aí é uma questão clássica, tá? Que vale você trabalhar o seguinte: o que é você somar números iguais? Você chega aonde com isso? Pensa sobre isso. E o desafio 3 é basicamente a gente trabalhar a nossa propriedade aqui, tá? Então, 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta. Quanto que vai dar isso? Deixa a sua resposta nos comentários, tá? Se você curtiu, segue o nosso canal, dá aquele joinha, para eu saber se você gostou do vídeo, porque assim eu vou treinando, vou melhorando cada vez mais para você, tá? E para a gente fechar, uma frase do nosso ícone, Walt Disney: se você pode sonhar, você pode realizar. Quero deixar claro que esse canal ele foi sonhado por muitos alunos que eu tive anteriormente e agora eu estou realizando isso, tá bom? Tchauzinho, gente. Fiquem bem, estudem e não deixem de sonhar, ok? Tchau, tchau.